Oi, turma, bom dia. Bom, a nossa videoaula de hoje é sobre matemática B. Esses tópicos a gente já abordou previamente em sala, tá? Então, as primeiras definições que a gente vai ter é sobre um ponto. Bom, ponto não tem dimensão. Se vocês repararem lá no nosso livro didático, eles vão trazer algumas fotos do céu, vão falar que as estrelas a gente pode estar comparando com ponto, tá? E esses pontos aqui a gente vai representar sempre por uma letra maiúscula. Quando eu quero ligar esses dois pontos, né, eu tô falando que eu tenho uma reta. E daí eu vou representar como AB e uma setinha em cima, sempre indicando a cabecinha da seta pra direita, tá? Quando a gente tem um plano aqui, ó, a gente pode estar nesse plano representando pontos, retas, né? A gente pode estar fazendo algumas figuras, tá? Os planos, eles são representados por alfa, beta e assim sucessivamente. Sobre outras definições que é importante a gente saber, a gente tem pontos colineares. São pontos que eles estão todos numa mesma reta. Aqui a nossa reta está na horizontal, mas isso não é obrigatório, tá? Aqui, ó, no desenho de baixo, tem vários pontos soltos. Se a gente quiser, a gente consegue fazer uma reta a cada 2 pontos, mas eu não consigo fazer uma reta só, tá vendo? Fica torto. Eu não consigo fazer uma reta só com todos, por isso que a gente diz que eles são não colineares. Então, o que é colinear? Colinear, linear, linha, tá? Então, estão todos na mesma linha. Faz essa associação que vai fazer mais sentido. Nós também temos pontos coplanares, planares de planos, então estão no mesmo plano, ó. Esse aqui é o exemplo de pontos coplanares. Deu uma gaguejada agora, né? São todos pontos que estão no mesmo plano. Olha esse exemplo aqui embaixo, tá vendo que a gente tem um plano verde e plano roxo? Bom, se eu ver a letra F, ela tá no verde, certo? O G tá no roxo, então elas não estão no mesmo plano, então elas não são pontos coplanares. Agora, o ponto E e o ponto F já são coplanares, correto? Dando continuidade, outra coisa que é muito importante a gente estar falando sobre o segmento de reta. Então, vocês vão observar que aqui, ó, a minha reta, ela segue para os dois lados, tanto para a direita quanto para a esquerda. E quando eu digo um segmento de reta, é porque eu peguei um pedacinho dela aqui no meio, tá? Os meus pontos são consecutivos, ó, porque do A fui para o B, fui para o C, tá? Aí não tem problema se tem uma angulação ou se eles são retos. Já o segmento ele é colinear quando eles vão dando continuidade, ó, tá vendo? Já os segmentos, outra coisa, os segmentos colineares, eles também podem ser entendidos assim, ó, A até o C, tá? Então, a gente passou pelos pontos, eles estão na mesma linha. E eles são adjacentes quando eu tenho do D até o E, depois do E até o F, então, eles dão continuidade. Quando a gente fala da medida de um segmento, eu vou dar tamanho para esses meus segmentos, tá? Então, por exemplo, eu tô falando que aqui no ponto A, eu andei até no ponto B e aqui deu 3 centímetros. Do B até o C deu 4. Então, quanto que eu tenho no total? É só somar. Quando eu somo, eu chego nos 7 centímetros, tá? Sobre o ponto médio. O ponto médio, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho um ponto A, eu vou ter um ponto B e eu quero saber exatamente onde é que é o meio. Por isso que tem esses dois risquinhos aqui, para dizer que essas duas medidas são idênticas. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Se M é um ponto médio de AB, determine o valor da variável x. Então, aqui tá o ponto A e aqui tá um ponto C. Na verdade, aqui é um ponto B, tá? Eu acabei escrevendo errado. Do A até o M, ó, daqui até aqui, vale x sobre 2 mais 6, e do M até o B vale x menos 3. Se eu quero saber o x, não é? Então, eu sei que esse tamanho aqui, vamos supor que é 10. O lado de cá também não é 10, então eu posso igualar, tá? Então, eu vou igualar esses dois tamanhos. Então, eu vou fazer x sobre 2 mais 6 igual x menos 3. Vou resolver. O que eu resolvo primeiro? Tiro o mínimo do lado de cá. Então, fica x mais 12, tá? Igual x menos 3. Vou chegar aqui pro ladinho para continuar resolvendo. O que eu vou fazer agora? Bom, o 2 que estava dividindo passa para o outro lado, multiplicando. Então, fica x mais 12 igual 2x menos 6. Letras para um lado, números para o outro, eu chego que meu x vale 18, tá? Como a questão queria saber o valor de x, a questão está resolvida.
Outra situação que é bem importante a gente estar falando é sobre os ângulos, tá? Então, o ângulo vai ser uma figura formada por duas semirretas que possuem uma extremidade em comum, que a minha extremidade aqui, nesse exemplo que eu coloquei para vocês, é o O. Então, eu tenho um ponto A, cheguei no ponto O, fui para o ponto B, tá bom? Então, o que eu quero que vocês observem aqui, ó? Que eu tenho uma reta do O, que é a minha extremidade, até o A. Então, eu tô falando disso daqui, ó. Tá? Só que daí ela continua, por isso a setinha. Depois eu tenho essa segunda reta, que é do O até o B e continua, tá? Por isso a setinha. E daí eu tenho esse ângulo aqui, ó, o ângulo AOB. Por quê? Eu tô falando do A, cheguei na extremidade, que é o O, e cheguei no B. Então, meu ângulo tá aqui. Então, se eu tivesse escrito o AB e o A tivesse com circunflexo, eu ia ter o seguinte, ó, eu ia começar do O, vou pro A e venho pro B, aí o meu ângulo tá aqui. Então, é essa informação que me diz onde que tá meu ângulo, tá? Então, é bem fácil pra gente não errar e pra gente não confundir. Sobre a medida de ângulos, eu trouxe dois exemplos aqui pra gente poder estar conversando. Então, por exemplo, quando eu tenho esse primeiro exemplo aqui da esquerda, eu tenho que colocar o meu transferidor, o meiozinho, exatamente nesse ponto O, tá? Alinhar com essa reta de baixo e ver onde essa reta aqui vai cortar. Então, eu até coloquei um exemplo aqui do lado, ó, onde já tem esses ângulos. Então, por exemplo, esse pedacinho é 20 graus, esse pedaço é 90, e o 90 é comum a gente representar com esse símbolo, né? E depois tem o 120. Então, o 120 é todo mundo aqui, o 160 e o 180. Eu até trouxe aqui do ladinho o modelo do transferidor, tá? Pra gente entender como é que tem que fazer isso. Então, eu vou ter que ter sempre nesse meiozinho aqui assim, ó, o meu ponto O. Aqui vai ter que ter uma reta e eu sempre vou olhar na parte de baixo desse meu transferidor. Então, vamos supor que a reta passou aqui. Então, eu sei que vai ter quase 130 graus, tá? Eu teria que contar os risquinhos aqui assim para saber exatamente que ângulo é esse. Então, por exemplo, se eu quero um ângulo de 120, eu posso estar fazendo assim. Então, aí eu sei que aqui eu tenho 120 graus. Sobre os ângulos, tem alguns nomes que, assim, é importantíssimo a gente saber o nome, porque em alguns problemas não vai falar o número do grau, mas vai dar uma palavra e a gente tem que saber que grau é esse. Se é um ângulo agudo, é um ângulo menor que 90, que é esse primeiro exemplo aqui. O ângulo reto, ele sempre vai ter esse desenho, tá? Que é tipo uma caixinha com uma bolinha no meio. Se tem isso, pode ter certeza que é um ângulo reto. O ângulo obtuso é um ângulo maior do que 90, então ele teria que ter aqui, ó, um 90, tá? E passou um pouquinho. Só que esse pouquinho que ele passou, a gente não chega a 180, na verdade, tá? Porque 180 a gente diz que a gente tem um ângulo raso. Então, se ele até a 179, a gente tá entendendo que é um ângulo obtuso, mas entre 91 e 179, tá? Aqui eu coloquei um exemplo. Então, ó, sabendo que o ângulo AOC, então, o ângulo tá no O, aqui na origem, e vem até aqui o ponto C, tá? Ele é reto. Então, ele é um ângulo reto. Se ele é um ângulo reto, eu consigo determinar o x. Como assim? Bom, eu sei que ele é 90 graus. Deixa eu escrever com a caneta preta. Ele é 90 graus, certo? Então, é a soma do verde mais o rosa. Então, é esse mais esse daqui. Então, eu tenho 2x menos 10 graus mais x mais 25 graus. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Letras para um lado, números para o outro. Eu vou chegar em 3x igual a 75 graus. O 3 passa dividindo, o meu x vale 25 graus. Descobri o x? Descobri o x. Mas e se eu tivesse a curiosidade de saber quanto que é o ângulo verde, quanto que é o ângulo o verde e o rosa? Como é que eu ia fazer? Bom, o meu rosa, ele não é x mais 25? Substitui 25 aqui. Então, quanto que vai dar esse ângulo rosa aqui? Esse ângulo rosa é 25 mais 25, fica 50. Como eu sei que aqui fecha 90,
esse aqui tem que ser 40. Faz a continha ali, vê com o x igual a o 2x menos 10 e vê se fecha 40. Vai fechar certinho, tá bom? Outra definição de ângulo que é extremamente importante a gente saber na ponta da língua é sobre ângulos complementares e suplementares. Complementares, a soma dá 90, suplementar dá 180, tá? Aí, talvez vocês falem para mim assim, mas professora, essa reta aqui, ó, não tem 180, ó, quando a gente coloca ela dá 40, mas o que que vocês têm que entender? Que essa reta aqui, ó, é o que vai me falar do 180, porque o ângulo começou aqui no C e veio até no A, ou do A até o C, tá? Então, é esse desenho aqui, ó, que eu sei que são 180 graus. E é esse desenho aqui que eu sei que são 90 graus. Então, complementares somam 90 graus e suplementares somam 180 graus. Nós temos os ângulos que são consecutivos e adjacentes ou que eles só são consecutivos, tá? Quando eles são consecutivos, eles têm um lado em comum. Então, ó, esse lado é em comum, tá? Já nesse segundo desenho, é só esse aqui que é em comum. Então, por eles terem um lado em comum, são consecutivos. Por que que o primeiro exemplo é adjacente e o segundo não? Porque o adjacente, eles não possuem pontos internos em comum, tá? Então, aqui eu tenho um ângulo e aqui eu tenho outro. Aqui eu tenho um e aqui eu tenho outro. Então, o adjacente é um do ladinho do outro. Aqui tá um dentro do outro, por isso que já não se encaixa, tá? Como é que eu vou saber isso, professora? Por causa daqui, ó, dessa parte que tá falando da parte rosinha e daqui da verde. Olha como é que tá o desenho aqui. Tá vendo que o rosa tá todo mundo aqui e o verde é só esse pedacinho? Então, é assim que a gente consegue tá enxergando isso, tá? Sobre os ângulos ainda. Os ângulos opostos, a gente tem que conversar a respeito, e sobre a bissetriz. Então, o que que acontece aqui, ó? Eu posso entender que aqui eu vou ter 180 graus, tá? E eu posso entender que aqui eu vou ter 180 graus. Mas, além disso, esse meu alfa é igual a esse meu beta. Eles têm o mesmo valor, assim como o x é igual ao y, tá? Então, os ângulos opostos ali pelo vértice, eles têm o mesmo valor. Quando eu tô falando de uma bissetriz, eu tô falando que eu tenho aqui um ângulo. Então, vamos supor que aqui eu tivesse um ângulo total de 60 graus. Quando eu quero a bissetriz, eu quero dividir no meio. Então, se eu vou dividir no meio, aqui não vai ficar 30 graus e aqui 30 graus? Sim, é exatamente isso que vai acontecer. Porque a bissetriz é eu pegar um ângulo e dividir ele exatamente no meio, tá? Então, por hoje, o conteúdo era esse, tá? Para vocês, até a próxima e tchau!